Fala pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom por aí? Seguinte, a gente segue em nosso estudo de questões ambientais. A ideia hoje é discutir um pouquinho sobre conceitos do meio ambiente, né? Na aula passada eu falei um pouquinho sobre as conferências, as principais conferências, os principais acordos e protocolos assinados sobre as questões ambientais. E hoje eu vou fazer uma discussão mais acerca da poluição e como que essas ações antrópicas vêm comprometendo a qualidade de vida do homem. Então, a gente vai fazer várias referências, ilhas de calor, smog, inversão térmica, chuvas ácidas, tá? Mais ou menos nesse sentido que vai decorrer a aula de hoje, uma aula que eu julgo bastante importante. Bom, então, primeira questão aí é falar um pouquinho sobre poluição hídrica, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma questão em que, dessa segunda fase, em que mencionava-se sobre quais os conflitos gerados pelas questões hídricas, né? Então, hoje nós temos uma distribuição muito grande dos recursos hídricos, seja ela pela ocupação de mananciais, seja ela pela poluição da própria água dos rios. Os rios hoje são poluídos porque recebem esgoto in natura, porque recebem efluentes industriais. Então, consecutivamente, esses rios que são águas superficiais, né, tanto rios quanto os lagos, têm pouquíssimo cuidado, né? E hoje a gente já fala, inclusive, da própria contaminação dos lençóis subterrâneos. A grande geração aí de resíduos sólidos, principalmente advindos da matéria orgânica, que produz o chamado chorume, pode muito bem contaminar essas reservas de águas subterrâneas, tá certo? Então, como consequência da poluição hídrica, nós temos vários problemas, entre elas a escassez de água, a destruição das matas ciliares, o que pode provocar um processo de assoreamento do rio, né? Lembra que o assoreamento do rio ocorre quando você retira a mata de proteção em volta, então essa margem ela fica exposta ao processo erosivo, né? E daí consecutivamente a gente chama de solapamento, tá? Solapamento, essa destruição das margens. E daí consecutivamente ela vai parar no fundo do leito do rio. Então o que acontece com o leito do rio? Ele aumenta de largura e vai diminuindo de profundidade. Ou seja, essa lâmina d'água ela fica muito mais suscetível ao processo de evaporação proposto pelo sol. Aqui no nosso estado, né, estado de São Paulo, a gente tem a galera que planta cana até dentro da várzea do rio. E depois faz, inclusive, o uso de agrotóxicos nessas plantações de cana. E quando vem a água da chuva, esses agrotóxicos partem em direção aos rios. Então, a contaminação ela acaba sendo muito gigante, tá? A transmissão de doenças, né? Então, hoje nós temos aí muita questão de esgoto a céu aberto, né? O Brasil ainda é um país muito carente na questão de saneamento básico. O próprio relatório do Marco de Saneamento Básico trouxe esses dados, né? A destruição de ecossistemas, aumento da mortalidade de peixes e aumento aí de câncer, inclusive para a população mais vulnerável que não tem acesso a essa água tratada. Então, hoje nós temos aí vários tipos de poluição hídrica, tá? Hoje as represas estão recebendo todos esses lixos, é uma judiação, né? O correto seria o quê? O correto seria primeiro que esses lixos maiores não fossem despejados, né? Não fossem parar nesses rios, nesses córregos, nesses lagos, tá? E a outra questão estaria relacionada também ao fato do tratamento desses efluentes industriais, né? E também do esgoto doméstico antes de ser devolvido aos rios, tá? Então, o que acontece? Se você faz esse tratamento antes de devolver, com certeza o custo ele vai ser menor depois. Por quê? Porque é mais barato você tratar e devolver a água tratada do que você gerenciar um processo de despoluição de um rio, como é o caso do rio Tietê, tá? Aí tem alguns tipos de poluição hídrica, se você quiser pausar a aula, tá dando uma olhadinha, fiquem à vontade, beleza? Bom, e daí o que acontece, né? Mas tem uma observação, mas a poluição das águas não se restringe somente ao lixo doméstico e industrial jogado nos rios, mas também ao grande derramamento de óleo que acontece no mar.
tá? Então, nós já tivemos seríssimos acidentes petrolíferos, né? Aqui no Brasil já ocorreram. No ano passado, nós tivemos um vazamento na região nordestina. A gente até hoje não ficou muito explicado o que aconteceu com aquele vazamento, né? Tivemos algumas acusações falsas, inclusive, sobre ele, mas nada de nenhuma prova concreta. E todo o óleo do ano passado foi parar nas praias nordestinas. Até porque, se você levar em consideração a geografia do local, né, a região nordestina, não sei o que eu quis fazer aqui, tá? Era desenhar a costa do Brasil. Nessa região nordestina, você tem a interferência de uma corrente, que é a corrente sul-equatorial. Então, o acidente ele acontece mais ou menos aqui, consecutivamente essa corrente, né, vai trazer esse petróleo todo em direção às praias do Nordeste. Isso compromete essa vida toda, né? Então, você pega uma ave como essa, como que você acha que você tira o petróleo dela? Você vai ter que lavar ela com sabão, com detergente, tá? Então, o risco dela sobreviver é pouquíssimo. É uma judiação. Coloquei aqui para vocês uma fotografia de uma localização de uma mancha. Na verdade, foi um vazamento, tá? No delta do Mississippi, lá nos Estados Unidos. Não lembro o ano agora, acho que foi 2014. É considerado um dos maiores vazamentos de óleo do mundo. Ele ficou vazando praticamente durante 60 dias. Durante 60 dias, essa plataforma, chamada de Deepwater, ela ficou vazando cerca de 5 mil barris por dia. E daí esse petróleo ele fica tudo em cima, né? Vai parar nas praias, as correntes vão levando. E daí eles tiveram um método para dissolver esse petróleo, que era jogar uma espécie de pesticida. Tá? Quer dizer, isso vai comprometer também a vida marinha. Mas fora isso, né, tem um sistema que você joga um produto e ele afunda. E daí ele vai comprometer a biodiversidade no fundo do rio. Aqui em São Paulo, eu peguei essas fotografias, eu uso essas fotografias há muitos anos e eu acho elas muito impressionantes. Tá? Era de uma região de Pirapozinho. Você pode perceber que a fotografia foi tirada no dia 20/5. Então, mês 5 já é um período de seca aqui no Brasil, né, nessa região de clima tropical. Então, o rio, o Tietê, ele já está numa região de vazante, ou seja, ele já está no menor fluxo dele. E como é uma região que recebe muita poluição, tá? O que vai acontecer? Menos água com a mesma quantidade de poluição gera, eu vou falar neve, né? Gera isso daí, tá? Que é uma poluição terrível, baseada no gás sulfídrico, é muito fedido isso daí, ele invade a cidade, ele vai poluindo, tá? Atrapalha a vida das pessoas e tudo mais. Uma judiação você ter esse tipo de situação. E no Rio Tietê, logo ali que ele nasce, tá? Não é muito não, beleza? Bom, como que essa água, então, ela está distribuída no mundo? É muito interessante a gente perceber isso, nós já analisamos esses dados lá em ciclo da água, mas acho que é importante a gente ver de novo essa questão. Por quê? Porque sempre é interessante a gente perceber que a água que nos é disponível é muito pouquinha. Ó, a maior parte da água disponível no planeta é água salgada, tá? Essa daqui é água doce. E dessa água doce, 77% está congelada, né? 22% subterrânea. Então, o que acaba ficando disponível para a gente está aqui, entre lagos e pântanos. Então, da água existente no planeta Terra, no planeta Água, né? O que você mais vai ter é água congelada ou água salgada. Tá? Da água doce é água congelada. Bom, como que essa água ela é utilizada no mundo? Tudo bem? Primeiro que existe uma diferença muito grande entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Tá? Países desenvolvidos costumam fazer um uso maior de água na indústria, enquanto subdesenvolvidos costumam fazer um consumo maior na agropecuária. E é claro que essa irrigação, isso daqui é do Brasil, tá? É claro que essa irrigação de 70%, ela é uma irrigação desnecessária. Se ela fosse feita de uma maneira mais programada, mais sustentável, por exemplo, com cultura de gotejamento e tudo mais, seria muito mais viável. Bom, e numa moradia? Tá? Eu acho interessante esse dado, por exemplo, uma prova como o Enem, né? Onde se usa mais a água dentro de uma casa? Na cisterna, ou seja, né, no banheiro ou no banho. Tá? Olha o tanto que se gasta entre banho e descarga.
tá? Para comer e beber é pouco, para higiene pessoal ali, né, talvez lavar o rosto, escovar os dentes, é pouco, certo? Para regar o jardim é bastante, tudo bem? 150 litros por dia é uma média de consumo aí num país como o Brasil, né? É claro que isso não é igual para todos os países. E daí nós temos a questão da água virtual, né? O que é a água virtual? É água que você não vê. É aquela água que se perde durante o processo. Então, tem alguns dados que chamam muito a atenção. Por exemplo, para você produzir 1 quilo de manteiga, você faz um uso de cerca de 18 mil litros. Por quê? Porque muita água se perdeu no processo. Então, a manteiga, né? Que você precisa do leite, então ela está vinculada à pecuária. Você pode perceber que, na verdade, é a pecuária que está consumindo toda essa água, tá? Então, a água virtual é aquela água que você não vê, aquela água que se perde no processo, né? A água que você utiliza até mesmo para a produção de uma calça jeans, por exemplo, tá? E esse consumo humano de água, ele é muito diferente em relação aos países. Por exemplo, olha isso daqui, né? Uma média de consumo aí diário. Um canadense chega a consumir até 600 litros de água por dia. É claro que ele não está bebendo isso, mas daí você vai levar em consideração que todo o processo de pegada ecológica, por exemplo, né, que ele está vinculado, igual o brasileiro. A gente não bebe 180 litros de água por dia, mas a gente toma muito banho, né, que já é uma questão cultural, por exemplo, tá bom? E já na África subsaariana, né, obviamente, aí 20 litros. É claro que o Brasil ele só não está numa média de padrão africano de água, porque a nossa disponibilidade hídrica é ridiculamente absurda de grande. Beleza? Bom, nós temos vários tipos de poluição, então eu comecei falando da poluição hídrica, que eu acho uma poluição muito importante para a gente fazer uma reflexão sobre, tá? Mas nós temos a poluição, me fugiu a palavra, nós temos a poluição luminosa, nós temos a poluição visual, né? Nós temos diferentes tipos de poluição, a poluição sonora, tá? E temos também a poluição do solo, que é uma poluição que a gente quase nunca se dá conta. Normalmente, quando a gente fala de poluição, a gente pensa no rio e pensa no ar, tá? Poluição atmosférica e poluição hídrica. Você quase nunca lembra que o solo também é um recurso não renovável e que ele vai ser esgotado, até porque o processo de formação de solo ele é muito demorado, né? 1 centímetro de solo demora o quê aí? 400 anos para se formar? Então, ele é considerado um recurso não renovável, tá? E a poluição é intensa. Sem contar a poluição, o próprio processo de urbanização sobre esse solo. Imagina essas cidades todas crescendo. Essas cidades estão crescendo sobre solo que nunca mais vai ser visto. E é solo fértil que está se perdendo. Tá? Tem um vídeo, até recomendo para vocês, ele se chama Vamos Falar sobre Solo. É um vídeo muito bom, você encontra no YouTube. Assistam esse vídeo, tá? É muito interessante. Então aí, tem várias formas de você ter essa poluição do solo, né, através das fossas sépticas, através dos próprios postos de gasolina com vazamento, dos lixos a céu aberto, tá? Então, tudo isso compromete aí o solo. E sem contar que não é apenas o dejeto, né, não é apenas o despejo desses resíduos sólidos. Percebe que eu estou tentando não usar a palavra lixo, tá? Porque a palavra lixo é uma palavra que não dá mais para ser usada. A gente usa a palavra resíduos sólidos. Uma redação, por exemplo, utiliza o termo resíduos sólidos, né? Mas a agricultura também. A própria aração da terra é algo que compromete a fertilidade do solo. Por isso que hoje a gente acaba fazendo técnicas mais sustentáveis, como, por exemplo, o plantio direto, tá certo? A questão das queimadas, né? Esse é um ano aí que nós estamos sofrendo muito com queimadas, o ano passado também nós sofremos muito com queimadas. Vocês podem ver algumas manifestações nas redes sociais que associam essas elevadas temperaturas que nós estamos tendo a essas queimadas, tá? Na verdade, assim, do ponto de vista climatológico, até existe alguma relação, né? É óbvio que essas queimadas comprometem a qualidade do ar. É claro que os desmatamentos favorecem o quê? O aumento de temperatura, principalmente em áreas de microclima, tá certo? Mas não é porque acabou de desmatar lá que está aumentando a temperatura agora não, tá? A gente está vivendo uma época, essa aula que eu estou gravando para vocês, na semana que você deve estar acompanhando aí, de 40 graus, 44 graus Celsius está previsto essa semana, tá? É uma coisa louca para nossa região.
Mas por que isso está acontecendo? Porque são ondas de calor. E as ondas de calor, elas chegam realmente. Tá? Então, nós estamos passando por mudanças climáticas. E nós estamos vivendo isso na pele. Tá? Agora, no final de julho, por exemplo, estava um frio intenso. É comum. As pessoas ficam esperando que o clima ele se manifeste de acordo com o que ela quer. Porque ele definiu lá o clima tropical, que chove no verão e é seco no inverno, ela acha que no inverno tem que ser seco e no verão tem que chover. E não é bem assim. Tá? O clima ele é um estudo, né? Ele requer uma observação de mais de 30 anos. Então, hoje, a gente tem percebido o quê? Que o clima é algo vivo. O clima está se manifestando de acordo com o que está recebendo também. Então, ele recebe queimada? Recebe queimada. Vai ter impacto? Vai ter impacto. Está tendo desmatamento? Está tendo desmatamento. Vai ter impacto? Vai ter impacto. Então, acabou. Tá? É mais ou menos por aí. Mas não fica muito focado nesse radicalismo também, não. Tá certo? Apesar que eu não acho o descaso com as queimadas, eu não acho um radicalismo, tá? Eu acho, na verdade, uma falta de atenção do poder público deixar com que o Pantanal, com que a floresta amazônica queime, principalmente fruto, né, de grilagem. São grileiros, são queimadas ilegais. Aqui na nossa região do estado de São Paulo, eu estou aqui agora gravando uma aula para vocês, tem um cara que está atacando fogo num terreno. Quer dizer, estou com uma temperatura de 40 graus Celsius, com o ventilador ligado, com a umidade do ar extremamente baixa, e o cara está tacando fogo. Então, isso realmente assim, é um descaso, é uma falta de cidadania, né? Não vou chamar nem isso de bom senso, é uma falta de cidadania. Bom, e daí nós corremos o risco de desertificação, tá? No caso do Nordeste, esse processo já avança. Eu já trouxe para vocês comentários sobre o Nordeste, né? No Nordeste tem regiões que não chovem há 30 anos, outras que não chovem há 15 anos. Então, eles vêm passando por núcleos de desertificação e situações muito graves. E daí, obviamente, que a tendência é que essas áreas não sejam mais ocupadas e se tornem áreas anicúmenas, ou seja, áreas que não são propícias à ocupação. E você percebe que esse solo é solo perdido, tá? Não dá para plantar nada aí. Não dá simplesmente para você resolver absolutamente nada num solo como esse. Beleza? Bom, chegamos agora a um conceito, né? Então, vou trabalhar o conceito de ilhas de calor, inversão térmica, algumas coisinhas novas para vocês aí, que é o fenômeno das ilhas de calor. Esse assunto aqui, ele é um assunto muito abordado em vestibular, mas muito abordado. Todo ano eles colocam. Olha, eu já vi ilhas de calor com texto, com gráfico, com isolinhas, com textos, tá? Ela caiu no ano passado no Enem falando sobre o albedo. Eu vou conversar com vocês no próximo slide. Então, o que são as ilhas de calor? Olha, as ilhas de calor é quando você tem uma grande concentração de concreto. Bem, então nas áreas centrais das cidades, né, nas áreas centrais das cidades, quando você tem essa grande concentração de concreto, de prédios, de aço, de asfalto, isso favorece o aumento da temperatura. Diferentemente em áreas mais arborizadas, que são as áreas periféricas, e fazem com que as temperaturas, no caso, diminuam. Bom, mas o que está acontecendo aí na verdade? O que acontece é o índice de albedo. Tá? O índice de albedo é o índice de reflexão do Sol nas superfícies. Então, por exemplo, quando você vê aí a neve, tá? A neve ela tem um índice de albedo que pode chegar até 100%, tá? De 90% a 100%. Ou seja, simplesmente a reflexão do Sol é quase que total. Beleza? Então, por isso que as temperaturas acabam se tornando menores. Tá? Anderson, mas por quê? Por conta da superfície branca. É por isso que, por exemplo, em São Paulo, estavam tentando aprovar, nem sei se aprovaram, sobre o fato de você pintar o teto das casas de branco. Isso foi Enem também, tá? Pintar o teto das casas de branco para aumentar o quê? O albedo. Agora você percebe, por exemplo, que nas áreas do asfalto, né, até na área da floresta aqui, tá, o albedo ele é um pouco menor. Aqui no caso as florestas elas acabam se tornando úmidas, tá? Mas as temperaturas elas mantêm extremamente altas. Agora, e no asfalto? No asfalto o albedo é muito pequeno. Então o que acontece? Se no asfalto eu não tenho albedo, eu não tenho índice de reflexão solar,
a temperatura é alta. Já na neve, como o albedo, o índice de reflexão solar, ele é muito grande, né, eu tenho temperaturas menores. Beleza? Esses são um dos fatores aí para a gente poder discutir a questão do albedo que apareceu no Enem no ano passado. Tá? Uma questão que você sempre tem que ter na sua cabeça é o mapa da cidade de São Paulo. Tá? Eu já discuti isso com vocês, já falei da importância. Né? Eles associam o mapa da cidade de São Paulo com tudo. Então, observa, por exemplo, esse primeiro mapa. Ele traz aí a distribuição da vegetação. Então, você percebe que a zona sul de São Paulo, a zona norte, tem áreas com a maior presença de vegetação do que nas áreas centrais. E isso está influenciando o quê? Está influenciando na temperatura. Ou seja, no centro da cidade de São Paulo, temperaturas mais altas, e nas regiões da zona sul, por exemplo, temperaturas mais amenas. Isso que eu mostrei são as ilhas de calor. Mas também existe um outro conceito que é menos usado, tá? Eu não cheguei a ver ainda esse conceito em provas de vestibular, que são chamados cânions urbanos. Então, o que ele fala? Ele fala que esses grandes corredores de prédios, tá, dificultam a entrada do sol. E daí as temperaturas internas aí nesses corredores, elas ficam muito baixas, tá? Por exemplo, aqui na Paulista. E daí as pessoas são obrigadas a trabalhar com casaco o dia todo, o dia inteiro, tá? Então, esse é um conceito importante, que é o conceito de cânions urbanos. Bom, o outro conceito está relacionado à inversão térmica, tá? Que é um fenômeno natural. Então, ó, já vimos dois, ilhas de calor ilhas de calor e cânions urbanos. Agora nós vamos ver inversão térmica. O que acontece com a inversão térmica? Primeiro de tudo, a inversão térmica ela é um fenômeno natural que ocorre principalmente nos meses frios, entre o outono e o inverno. Então, você tem que saber isso daqui. É um fenômeno natural. Como é que funciona a movimentação do ar? Olha, no fluxo normal ele está assim, né? O ar na superfície está quente. Se está quente, ele acende. Quando ele acende, ele se torna frio. Bom, quando ele se torna frio, ele fica pesado. E quando ele fica pesado, ele inicia o seu processo de subsidência. Então, isso que ele formou aí é o que a gente chama de movimento de convecção, tá? Movimento de convecção do ar. Ascendência, subsidência. Tudo bem? Que nem o magma, por exemplo, a gente fala muito disso na geografia, né? Movimento de convecção. Mas no período outono e inverno, o que acontece? A superfície, ela fica mais fria. E o ar mais frio, ele tende a ser mais denso, ele tende a ser mais pesado. Então, o que acontece? O ar frio fica retido junto à superfície. E o ar quente fica em cima. Acabou. É só isso que acontece na inversão térmica. Anderson, tem algum problema acontecer em inversão térmica? Não, não tem nenhum. O único problema é que se ele acontecer aqui onde eu moro, por exemplo, que é Pirassununga, uma cidade pequenininha, não vai rolar nada. Agora, se ele acontecer numa cidade maior, que é industrializada, que tem muita poluição, os gases poluentes ficam retidos junto à superfície. E isso vai aumentar o quê? Os problemas respiratórios e, consecutivamente, a demanda da população por aparelhos respiratórios. Então, isso que você está vendo aí é uma inversão térmica. Olha, você vê a linha perfeita da divisão, né? Quente em cima, tá? E frio com a camada de poluição embaixo. Beleza? Bom, outro assunto também é a questão das chuvas ácidas, né? Então, o que a gente precisa saber sobre as chuvas? Olha, eu te aconselharia que você se ligue nas transformações químicas, mas isso daí é com vocês, é com o professor de química de vocês. Para mim, o que me interessa é o seguinte, tá? As chuvas ácidas, elas ocorrem principalmente em áreas bastante industrializadas. Então, a região dos Grandes Lagos, a Europa Ocidental, o Japão, né, a China Oriental, a região do Brasil, São Paulo, eixo São Paulo-Rio, região de Buenos Aires. Essas áreas bastante industrializadas são áreas que têm muitas chuvas ácidas. Mas a maioria das chuvas ácidas estão concentradas aonde? No hemisfério norte. Beleza? Então, o que ela pode provocar? Olha, ela corrói pintura de veículos, ela pode afetar a vegetação, ela pode contaminar o solo, ela pode contaminar os recursos hídricos, tá? E ela também pode corroer essas essas esculturas, muitas feitas aí de mármore até, elas vão sendo destruídas, beleza? Bom, um outro fenômeno
que apareceu recentemente nas provas de vestibulares, é a questão do smog, tá? Então, smog é uma contração da palavra smoke, que significa fumaça, mais fog. E nós temos vários tipos de smog, tá? Eu coloquei aqui 3 principais para vocês, que é o smog urbano, o smog industrial e o fotoquímico. Ó, o smog industrial, ele advém como? Né? Ele advém da queima de gases da indústria, tá? Então, consecutivamente, quais são eles? Né? Principalmente aqui, o ácido sulfúrico, o dióxido de enxofre, e isso, obviamente, compromete o quê? A respiração da população. Agora, o smog fotoquímico, ele está vinculado justamente à queima dos combustíveis vinda dos automóveis, dos veículos de uma maneira geral. Como, por exemplo, né, a questão do dióxido de nitrogênio. E daí, quando você tem esses dias muito quentes e secos, tá, é comum o smog fotoquímico. Bom, vamos dar uma olhada na foto? É isso, ó. Até a segunda fotografia, né, me lembrou aí a China, né? A China está passando por um problema seríssimo dessa neblina de poluição, né, desse smog todo. Beleza? Bom, então coloquei aí, já falei para vocês anteriormente, né, a questão do lixo, dos resíduos sólidos, tá? Os tipos de lixo que nós temos, o domiciliar, comercial, público, industrial, o especial e o de saúde. No caso do lixo de saúde, vários deles dá para a gente reciclar, tá? O domiciliar dá para a gente reciclar, o comercial dá para a gente reciclar, tá? O industrial dá para a gente reciclar. Agora, esse daqui, nós temos que cobrar o quê? Isso foi FUVEST, tá? A FUVEST, ela diz que nós temos que cobrar das indústrias que elas investam em pesquisas de como tratar essas pilhas e baterias, para que elas não tenham um descarte comum. Tá? Agora, o desserviço de saúde só tem uma finalidade, é a incineração, beleza? E como que o mundo está tratando esse lixo, né? Você pode perceber, olha, a Coreia do Sul, 70% está reciclando, né? Já o Reino Unido, 82% faz uso de aterros, tá? Se for um aterro sanitário, aterro controlado, tá? Bacana, muito que bem. Mas muitas vezes, que nem aqui no Brasil, a gente fala que é aterro, mas na verdade é lixão a céu aberto. E lixão a céu aberto contamina não o solo, mas também é um vetor de doenças. Tá? Então, o que você tem que pensar? Por exemplo, eu vou pegar Pirassununga de novo. Pirassununga não é uma cidade que tem dinheiro para colocar um aterro controlado. Então, o que eles podem fazer? Eles podem unir várias cidades da região. Pega Leme, pega Guaí, pega Porto Ferreira, pega cidades menores e fazem um aterro comum. Isso é o que pode acontecer. Tá? Aqui tem um dado bem interessante sobre o Banco Mundial, tá? Sobre o total de lixo plástico gerado. Né? A China, ela é uma das maiores produtoras de lixo plástico. Isso foi pergunta da FUVEST também. Tá? Bom, e no lixo, o que a gente faz no Brasil, né? O resíduo sólido no Brasil, como que é tratado? Principalmente a céu aberto. Anderson, pode? Não, não pode. Tá? Mas é assim que ele vai ser tratado. Como funciona esse aterro sanitário? Então, funciona assim, olha, você vai simplesmente impermeabilizar o solo. Então, eles usam uma camada aí de polietileno, tá? Eles usam uma manta, faz um buraco, tá certo? Faz um buraco, e daí eles usam uma manta. E nessa manta, eles vão jogando, né? Então, joga o lixo, compacta ele, né? E depois uma camada de terra. Lixo, compacta ele e faz uma camada de terra. E por aqui, ele vai colhendo o quê? Todo o chorume e vai tratando esse chorume. E por outro lado, ele vai coletando o gás metano que vai ser liberado na decomposição do lixo. E daí ele pode gerar também energia. É uma ideia super interessante, tá? Porque ela resolve dois problemas. O problema do lixo e o problema da geração de energia. Embora muitos especialistas digam que coletar esse metano não é muito viável, tá certo? Financeiramente. Bom, e aqui a política dos 5 R's, que antigamente você conhecia ela como a política do 3 R's, né? Que era reciclar, reutilizar, né? E reduzir. E hoje a gente coloca o recusar e o repensar, tá? A Unicamp pede para a gente colocar isso em ordem, né? Eu não lembro bem da questão, mas deve ser em cima de reciclar, reutilizar
e reduzir, tá? Qual que você faria primeiro? Então, por exemplo, você não faz primeiro reciclagem. Primeiro você faz o quê? A reutilização daquilo que você comprou, tá certo? Bom, aí coloquei um pouquinho do lixo eletrônico, um mapa do lixo eletrônico. Você pode perceber que muitos países, como Estados Unidos, União Europeia, Japão, enviam esse lixo eletrônico para onde? Para países africanos, tá? E daí o que acontece? Esses países africanos, eles recebem isso como se fosse uma doação, né? E daí para os países ricos, eles ficam tranquilos. Olha que bom, nós doamos, né? Computadores, celulares, tablets antigos. Mas, na verdade, cara, os países mais pobres estão coletando esse lixo, estão tirando fios de cobre, estão se sujeitando a uma exposição de contaminação muito severa, muito séria, tá? Bom, daí na sequência, tem um pouquinho de desmatamento. Eu gosto sempre de colocar esse mapa, a gente já está acabando a parte teórica, tá? Acho que já está bem longa a aula. A gente tem a questão da parte de desmatamento, então essa é uma previsão, um cenário pessimista para a Amazônia. Você sabe que na Amazônia, né, nós já discutimos sobre isso, o estado mais desmatado é o Pará, seguido pelo estado do Mato Grosso. Então, esse desmatamento ele vem sendo comido pelas bordas, tá? É assim que vem ocorrendo esse desmatamento da Amazônia. E a Amazônia é muito importante, porque ela é uma reguladora do clima mundial, tá? Ela tem aí uma grande produção de umidade. Essa umidade, inclusive, ela é responsável para vir em direção ao sudeste, que foi pergunta do Enem do ano passado também. Como que essas florestas tropicais contribuem para a umidade aqui na nossa região? Porque a nossa região é uma região que tem tudo para ser deserto, tá certo? Bom, e daí nós temos também uma questãozinha que eu coloquei aqui sobre as chamadas reservas legais, tá? Isso é muito triste. Parece que é legal, mas é muito triste. Como é que funciona? Ó, dependendo do bioma que você se encontra, existe uma lei em que a sua propriedade tem que ter uma reserva legal. Então, por exemplo, tá? Na Amazônia, que elas são propriedades muito grandes, o hectare lá é diferente, 80% da propriedade de terra tem que ser reserva legal. Na Mata Atlântica, 20% tem que ser reserva legal. Agora, no Cerrado não é 20%, tá? É 35% tem que ser reserva legal. E daí na reserva legal dá para ganhar dinheiro também. Você pode colocar o extrativismo ali, tá? E daí você gera emprego e tudo mais. Bom, e o desmatamento da Amazônia? Então, você vai vendo aí que houve uma redução nos últimos anos, alguns picos mais elevados, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, normalmente em momentos de instabilidade política, de crise econômica, né, os cuidados com essas áreas de proteção, elas se tornam mais vulneráveis. E daí podem ocorrer, sim, grandes picos de desmatamento, como a gente tem registrado aí nos últimos anos, como foi, por exemplo, 2019 e 2020. Tá? A gente vem passando por um cenário político bastante complicado no Brasil, né? Mudança de governo, mudança de tudo, né? E daí muitas pessoas podem se aproveitar disso e sim aumentar as taxas de desmatamento. E essa fotografia, não sei se vocês conhecem, ele é o sistema de correntões. O sistema de correntões é muito triste, tá? Por quê? Porque eles pegam dois tratores, amarram uma corrente de aço e passam pela mata. Então eles vão levando essa mata e vão derrubando tudo. Eles derrubam tudo. E se tem animal no meio, vai fugir, vai morrer, tá? Depois eles deixam uns 10 dias essa mata secando e tacam fogo nela. E daí inicia o processo de roçado, vai fazer a plantio ali, tá? Essa questão também é uma questão que foi abordada no vestibular, acho que foi FUVEST. Ele traz a reserva do Xingu, tá? Então você percebe que a reserva do Xingu, olha que louco, cara, essa fotografia. Ela só está protegida do desmatamento porque ela é uma área de proteção ambiental. Porque em volta, você percebe que o Xingu ele foi cercado pelo quê? Pela soja, tá? Judiação, né? E essa eu tirei a semana passada, né? Esse print aí, semana passada, semana retrasada, sobre a previsão de risco de fogo, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 19 de setembro de 2020. Como está a América do Sul? Onde está o risco de fogo? Tá? O Brasil está pegando fogo, galera. Beleza? Esse é o desmatamento do Cerrado.
né? Hoje o Cerrado já está com desmatamento de cerca de 70% mais ou menos, né? E nós já discutimos sobre isso. Hoje o desmatamento do Cerrado está indo em direção ao Mato Piba, né? Que é um acrônimo da Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, também com vegetação de cerrado. Tá? A Caatinga também é um outro tipo de bioma que está desaparecendo e ainda está sofrendo com a questão da desertificação. Beleza? A Mata Atlântica, comparativamente de 1500 até 2014, os poucos remanescentes que sobraram. Tá? E é isso. Beleza? Ó, uma aula longa, mas uma aula muito importante. Eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente trocar ideia. Vamos lá. No mapa estão representados os biomas brasileiros, que, em função de suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa, olha que questão bobinha, né? Está ali na Caatinga. O problema ambiental é a desertificação. Letra A. Exercício número 2. Recentemente, os debates sobre a reforma do Código Florestal ganharam destaque junto aos meios de comunicação, ao explicitar importantes divergências políticas entre organizações e grupos sociais do país. Em síntese, o Código Florestal corresponde ao conjunto de regras que determinam as áreas mínimas de cobertura natural que devem ser preservadas nas encostas e nas margens dos rios em cada bioma. Por exemplo, tá? Quando você tem o leito do rio, tá? Então está aqui o leito do rio, beleza? Essas áreas de várzea também. A APP, que é a área de preservação permanente, a mata ciliar, por exemplo, ela tem que ser mantida, tá? Hoje deve estar na casa dos 20 metros de cada lado, 20 para cá, 20 para cá. Mas isso varia de acordo com a largura do rio, tá certo? A topo de morro também é a APP, área de preservação permanente, tem que ser preservada. Essa questão número 3 é uma questão muito bacana, questão old but good, tá? Ele mostra aí uma fotografia do passado, né, onde você não tem ação antrópica praticamente, e depois no presente, essa área sofreu toda a antropização. Faça uma análise espaço-temporal, identificando 4 transformações feitas pelo homem. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Desmatamento. O primeiro que você tem que colocar aí, sem sombra de dúvidas, é o desmatamento. Segundo, poluição hídrica vai ter, tá? Processo de urbanização vai ter, impermeabilização do solo vai ter, né? Riscos de processos erosivos com deslizamentos de terras também vai ocorrer. Então, essa questão é uma questão muito bacana. Você consegue matar ela olhando a figura aí. Número 4, uma questão muito boa também, que fala sobre o fechamento de um aterro sanitário que é considerado o maior aterro sanitário da América Latina. Na verdade, não é um aterro, é um lixão, tá? Que é o aterro sanitário metropolitano de Jardim Gramacho, que fica ali próximo da Baía de Guanabara, próximo a uma região de áreas de manguezais também. E ele fala, cite e explique 3 razões ambientais ou sociais para esse fator ter sido comemorado. Então, um fator, melhoria da qualidade de vida da população local, tá? Possibilidade de recuperação da biodiversidade das áreas de manguezais. Eliminação da contaminação do solo e do lençol freático. Controle de vetores de doença, tá? Então, sim, é um fator a ser comemorado. Número 5, letra C, vou dar uma resumidinha agora, tá? 5, letra C. 6, falando sobre a pegada do carbono, né? E essa pegada do carbono mostra que a China é uma das maiores emissoras de gás carbônico do mundo, tá? Mas com uma realidade muito próxima de mudar. É mais fácil a China mudar essa realidade do que os Estados Unidos, tá? Número 6, letra D. Número 7, o mapa destaca a ocorrência dos hotspots. Então, o que são hotspots? São áreas intensamente desmatadas, tá? E que possuem mais de 1.500 espécies endêmicas. No Brasil, nós temos 2 hotspots, que é o Cerrado e é a Mata Atlântica, tá bom? Número 8, me chama muito a atenção essas manchas de cerrado que nós tínhamos no estado de São Paulo, mas que também desapareceram. Então, considerando que a distribuição dos domínios vegetais varia conforme as condições ambientais do planeta, em cada era geológica, é possível afirmar que no estado de São Paulo, letra D, condicionantes ambientais locais, como relevo, clima e disponibilidade hídrica,
influenciaram na presença dos domínios vegetais. Tá bom? Número 9. Essa 9 a gente precisa discutir com calma. Tá? O gráfico ilustra estimativas das áreas continentais ocupadas por ecossistemas terrestres naturais, floresta primária e campos naturais. Por ecossistemas de uso humano, floresta secundária e silvicultura, que é reflorestamento. Áreas de pastagens e lavouras. Pela água em estado líquido, pelo gelo, além de outras áreas terrestres desde o século XIV até o final do século XX. Observe-se que a partir da Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, a extensão das áreas ocupadas por esses ecossistemas sofreram alterações. Tá? Então vamos ver, a partir aqui da Revolução Industrial, né, o negócio começa a mudar um pouco de figura. Você pode perceber que as lavouras aumentam, as áreas de pastagens também, né? As florestas primárias aqui vão dar uma diminuída no seu geral, beleza? Bom, a redução das áreas de florestas primárias a partir da Revolução Industrial deveu-se majoritariamente à expansão das áreas de lavoura no mundo. Os dados representados no gráfico apoiam essa afirmação. Justifique sua resposta. Olha como é que o gabarito dá. De acordo com as informações do gráfico, é possível constatar que as lavouras não foram majoritariamente responsáveis pela redução das florestas. Não dá para você afirmar isso pelo gráfico. Então, você só coloca: o gráfico não permite essa afirmação. Tá certo? Por quê? Porque você vai perceber que outras questões também foram crescendo. Outras atividades do mundo. A indústria de celulose, a fabricação de papel, né, a indústria de celulose, a participação das lavouras, também com a mecanização do campo. Então, muitas coisas podem ter contribuído para quê? Para a redução da floresta primária, além, obviamente, da Revolução Industrial. Beleza? Da lavoura, né? B. Mantidas as condições ambientais deste início do século XXI, o que se pode prever quanto à área ocupada pelo gelo no final do século? Olha, eu acho essa questão meio paia, tá? Bom, ele está dizendo que o gelo não vai se alterar até o ano 2100. Bom, o IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, afirma que sim, tá? Prevê-se, ele coloca aqui, principalmente o IPCC prevê-se um provável aumento do degelo mundial. Então, não sei, tá? Então, vale a pena aqui essa discussão. Acho uma questão paia, mas vale a pena discutir porque é FUVEST. Número 10, falando sobre os corredores ecológicos. Então, qual é o objetivo de você fazer o corredor ecológico? Você manter com que essas áreas se liguem. Principalmente, seria aumentar o fluxo gênico entre essas populações de áreas distintas. Tá? O que mais? Promover o planejamento integrado dessas unidades, consolidar a ideia dos corredores ecológicos como instrumento para conservação e promover o manuseio sustentável. Então, ele colocou 4 aí, escolha 2 apenas. D. Indique 2 ameaças à proteção ambiental no corredor leste da Amazônia, que é a área mais desmatada. Então, avanço da agropecuária, né, avanço da mineração, contaminação por agrotóxicos, tá? Então, tudo isso você pode citar aí. Questão bastante legalzinha também. É que eu tô cansado já, tá? Número 11. Letra E. Número 12, falando sobre as áreas de mangues. Letra C. E a gente finaliza. Beleza? Olha, pessoal, beijo para vocês. Fiquem bem. É um assunto muito importante, tá? Revisem, estudem e pensem sobre. Tá bom? Beijão, até mais.